Portugal, segunda metade do século XIX. Depois de décadas de agitação, o país atravessa um período de raro progresso. Pontes e comboios redesenham o mapa. As cidades crescem, o campo aproxima-se. Até a literatura vive anos de ouro, com Garrett, Herculano, Camilo e, em breve, essa. Mas, subitamente, as atenções voltam-se para Júlio Diniz e um livro chamado As Pupilas do Sr. Reitor. Herculano chama-lhe o primeiro romance português do século e Camilo vislumbra o nascimento de uma nova geração. Essa, no entanto, dirá um dia que Júlio Diniz viveu de leve, escreveu de leve e morreu de leve. Afinal, As Pupilas são um grande livro ou uma obra ligeira? Que livro é este que louva a vida simples do campo, enquanto o mundo se deslumbra com as maravilhas do progresso? Penas de amor não as tem quem tão bem sabe cantar. Como há do sol entender as tristezas do luar. Numa aldeia sem nome, algures no Minho, homens e mulheres vivem numa harmonia celebrada pela música. As Pupilas do Sr. Reitor, com todos os seus personagens, com todos aqueles tiques, não é? É um romance sobre a generosidade da província, a generosidade da vida em província. Num cenário bucólico de honra e moral, José das Dornas é o exemplo típico de como os homens ascendem pelo seu trabalho ao lugar que antes pertencia aos aristocratas. José é viúvo e tem 2 filhos. Pedro, o varão robusto que lhe vai suceder, e Daniel, um miúdo frágil que estuda para padre. Os 2 rapazes encontram-se facilmente refletidos em 2 irmãs órfãs, Clara, que é toda coração e alegria, e Margarida, uma rapariga tímida e racional que passeia as ovelhas no monte. Pobre cabreira, o seu rebanho aguardar, desde que rompia o dia até a noite fechar. Após a morte dos pais, Clara e Margarida tornaram-se as pupilas do Sr. Reitor. O padre reto e liberal tomou-as a seu cuidado enquanto educa Daniel para o sacerdócio. Mas as pupilas transbordam ainda de personagens secundárias. Criadas, beatas, merceeiros e João Semana, o velho médico de província, campeão da presença de espírito. Olá, ó pequena. Toma lá 10 reis. Não há maneira de me esquecer que foste tu o ano passado quem pegou as bexigas a toda a gente cá da terra. As figuras que são os tipos sociais que o Júlio Diniz criou, a criada, o tendeiro, o médico, o padre, as velhas que faziam os mexericos na aldeia, todas essas personagens, foi a primeira vez que elas aparecem, é a primeira vez que elas aparecem na literatura de ficção. As Pupilas do Sr. Reitor são publicadas em folhetim no Jornal do Porto em 1866. É uma história feliz que Júlio Diniz escreve não para agradar à elite intelectual, mas para a burguesia liberal a que ele próprio pertence. Júlio Diniz iniciou uma idade do romance, que é a idade do romance cor-de-rosa, do romance dos afetos.
das aguarelas que toda a gente gosta e não desgosta. Júlio Diniz é um escritor relativamente pouco frequente na literatura portuguesa, porque tem uma visão claramente otimista relativamente ao futuro de Portugal, embora tenha consciência, por isso mesmo, tem uma consciência muito clara daquilo que são já, em meados do século XIX, as divergências e até as oposições de classe. No caso de Daniel, o problema não eram as divergências de classes, mas entre os seus projetos e os projetos do pai. Ai, que triste a sina minha, ai, que triste o meu temor. Intrigado com o facto de Daniel chegar a casa muito depois do fim da aula, o reitor decide segui-lo. E então dá-se o choque. O rapaz que anda a educar para padre namorica nas horas vagas com Margarida. Em conjunto, o reitor e pai decidem que o melhor é mandar-se o miúdo para o Porto e fazer dele médico. O rapaz chorou muito ao partir. Matavam-no saudades da terra, da família e, mais que todas, as da sua pequena Guida. Mas Daniel há de afeiçoar-se à vida da cidade, tornar-se um talentoso conquistador de raparigas. O primeiro drama de As Pupilas do Sr. Reitor resolvia-se de forma simples e leve, talvez demasiado. Essa de Queiroz tem razão quando diz que ele escreveu de leve e viveu de leve e morreu de leve. É uma definição muito cruel, é uma história muito cruel e é uma grande maldade que essa faz a Júlio Diniz. Mas tem razão. Mas então, por que se tornou este livro um clássico? Como sobreviveu ao tempo? O Júlio Diniz enquadra-se, tal como essa e tal como o Camilo, de alguma maneira, e muitos outros, enquadra-se precisamente dentro de um género de um grande escritor que escreve com uma facilidade aparente, as frases escorrem, as imagens são claras, mas que depois utiliza toda essa facilidade formal, se é que podemos falar em facilidade, alguma facilidade formal, para atentar naquilo que lhe interessa verdadeiramente contar. E o que lhe interessa mesmo, que é o que acontece nos outros romances todos de Júlio Diniz, é vermos nas personagens principais, aquelas que andam um pouco mais desviadas, digamos, do bom caminho, ver que há uma evolução. E, por exemplo, o Daniel, quando chega à aldeia, vai nada mais, nada menos do que apaixonar-se pela cunhada que iria casar com o irmão, não é? Daniel vai apaixonar-se pela noiva do irmão? Afinal, o livro leve começa a complicar-se. Esquecido do amor de Margarida, Daniel volta 10 anos depois para perturbar a harmonia do campo. A sua beleza desperta a atenção das mulheres, mas os homens desconfiam dos seus extravagantes conceitos de medicina. Olá! Com estas codornizes entendo-me eu. É a Clara de Domeadas, a minha rapariga. Julguei que o pai tu tivesse dito. Alertado por Pedro, Daniel transfere a atenção de Clara para Francisca. A filha do tendeiro anda abatida e ele, em vez de lhe receitar xaropes, dá-lhe poesia. Matreiro, o pai da moça, vê-lhe a oportunidade de fazer um casamento vantajoso e vai falar a José das Dornas. Toda a esquina, benditos olhos que o veem, como é essa bizarria? Eu vou bem, muito obrigado. Mas Daniel nem quer ouvir falar de tal ideia. O caso cai nas bocas do mundo e o jovem leviano torna-se o escândalo da aldeia. Contudo, o pior estava para vir. Vinha aí a primeira desfolhada, a noite em que se permitiam liberdades impossíveis o resto do ano. Quem por amor viva triste, tenha confiança, saiba esperar. Porque o melhor bem que existe e ao que mais custa sempre a chegar. O preciso é que se traga sempre a esperança no peito em flor. E amor com amor se paga e é coisa injusta não crer no amor. Daniel aproxima-se de Clara
e deixa-se levar perigosamente pelos arrebatamentos do coração. Clara, não brinque. Deixe-me dizer-lhe tudo o que não posso dizer a mais ninguém. Sinto-me tão só na aldeia e a Clara é a única pessoa que me pode compreender. Oh, meu Deus. Quando falou assim, em casa de professor, depois, na desfolhada, perturbou-me. Soubesse quando sou feliz neste momento. Daniel, vá-se embora. Deixe-me. Se alguém nos visse aqui sozinhos, a esta hora, lembre-se de seu pai, de seu irmão. Só me lembro de si, Clara. Daniel, deixe-me. É que me pode perder e não me deixa. A trama adensa-se. A força que move as pupilas do Sr. Reitor não é, afinal, assim tão simples. Eu acho que a força não tem a ver com essa trama de encontros e desencontros, que é relativamente simples, digamos assim, mas depois com a maneira como as personagens frequentemente lutam contra os seus próprios sentimentos. O que interessa a Júlio Diniz é a realidade das personagens. E as pessoas reais não são boas nem más, mas humanas, com fraquezas e tentações. Se soubesse como tenho sofrido ultimamente, desde todos procuram afastar-nos um do outro. Não foi por isso que me chamou, Daniel. Nem por isso que eu vim falar-lhe aqui. Prometemos que não seríamos um para o outro mais que simples irmãos. Clara, meu amor, há uma coisa superior a tudo. Está aí! Júlio Diniz, aliás Joaquim Gomes Coelho, nasce em 1839, no meio burguês do Porto. Herda do pai a carreira médica e da mãe, de ascendência anglo-irlandesa, uma educação puritana e as influências literárias de Dickens, Daniel Defoe e Oliver Goldsmith. Professor na escola médico-cirúrgica, vê a carreira constantemente interrompida pela tuberculose de que sofre, a mesma que lhe levou ainda em criança, mãe e irmãos. Vivendo a prazo, refugia-se no campo e concentra-se na escrita, deliberadamente longe das contendas literárias de Coimbra, onde se discutem romantismo, realismo e outros ismos irrelevantes para quem luta por sobreviver. Ele quis escrever, e quis escrever sem se incomodar com os problemas que Antero colocava, ou que essa colocava, ou com os problemas que colocava Camilo e que colocava Ramalho Ortigão e António Vicente Castilho. E repare, ele morre com 31 anos, deixa 4 romances, deixa um livro de poesias, deixa vários ensaios, várias peças de teatro. E isso explica, aliás, quer dizer, quando ele escreve, quando ele publica As Pupilas do Sr. Reitor, já tem atrás de si um passado de escritor de quase 10 anos. Portanto, havia uma grande prática da escrita, não é assim? E, portanto, ele, no fundo, só fazia isso mesmo, que era escrever, refletir e escrever. E, portanto, ele não quer saber. Não quer saber, não é? Ele refugia-se, é um autoexilado em histórias líricas, bucólicas. E talvez por isso mesmo, muitos críticos consideram um homem da passagem do romantismo ao realismo. Eu julgo que não. Eu julgo que Júlio Diniz não quis muito saber sobre isso. Não se quis comprometer com isso. Quis contar as suas histórias da forma límpida, cristalina, doce, como só ele sabia contar. Daniel, Pedro, escuta, ajuda-me nisto. Por alma da nossa mãe, não me queiras perder. Vá-se embora, Daniel. Ainda não está satisfeito com a sua obra. Mas ele vai matá-la. Eu a defenderei melhor do que o senhor. Vá. Mas que solução doce encontraria Júlio Diniz para este drama? Pedro, Margarida, queres dizer? Onde está Clara? não acorde que ela seja a última a saber deste escândalo. Mas diga-me a verdade, Margarida. Eu estava aqui com o Daniel. Vamos, diga. Pois não vê que era eu.
Margarida, a pura Margarida, apaixonada desde a infância por um homem que a esqueceu, intercede. Toma o lugar de Clara no breu da noite para evitar o escândalo e salvar a família. No caso das pupilas, como aliás nos restantes casos das outras obras de Diniz, é sempre possível remediar esses erros, mas para esse remédio, por assim dizer, é preciso a existência de uma figura tutelar feminina que assegura a capacidade de ultrapassar aquilo que foram os erros, digamos, de uma certa imaturidade. Porque, num livro onde todos são órfãos, só uma mulher que seja mãe e irmã pode redimir os erros dos homens. Mas os boatos correm depressa e as beatas da aldeia, indignadas por Margarida se encontrar de noite com o leviano Daniel, retiram-lhe as crianças de que é professora para que não as influencie com o seu caráter pecaminoso. Esta vida da aldeia, esta vida de mexericos e de maldicências velhacas, praga maldita das terras pequenas onde faltam coisas sérias em que pensar. Através daquelas figuras, aquilo que ele está realmente a criticar é um conceito de prática religiosa que, na realidade, acaba por ser muito pouco social e muito pouco pessoal, porque essas beatas, por assim dizer, acabam por, em nome da religião, praticar uma série de atos e desenvolver uma ação que é completamente contrária àquilo que deveriam ser os seus princípios morais, éticos, até de afetos e de emoções, não é? Tentando pôr cobro à situação e acreditando estar agora apaixonado já não por Clara, mas pela irmã, Daniel propõe que se casem. Mas a educação sentimental de Margarida não se coaduna com amores de circunstância. Há de concordar que, como prémio de defender uma irmã por amor, a receber um marido por compaixão é, como direi, é um pouco forte. Mas quem lhe disse que era por compaixão, Margarida? Eu quase que a não conhecia. Só ontem comecei a compreendê-la e creio que... Não me vá agora dizer as mesmas palavras que ainda a noite passada dizia à Clara. Vamos, é preciso não sermos crianças. Já tem alguma ideia do porquê de um livro aparentemente leve se ter tornado tão importante? Qual é, afinal, a grandeza de As Pupilas do Sr. Reitor? Nós ficamos muito presos à imagem do século XIX que é transmitida por Eça de Queiroz, que é um autor 1000 vezes superior ao Júlio Diniz, mas, de facto, como retrato do século XIX português, é um falhanço rotundo, um falhanço, quer dizer, não encontra correspondência na realidade, nem nos dados de história, de economia e de sociedade que nós temos hoje disponíveis. A grande literatura portuguesa falhara, na verdade, o retrato do seu tempo. O Portugal oitocentista não é o das cidades saloias e imutáveis descritas pelo olhar cosmopolita de Eça, um estrangeiro na própria terra. Tampouco se resumia ao microcosmo geográfico de Camilo, compreendido algures entre Montalegre e o Porto. Diniz não seria tão erudito e evoluído literariamente quanto os seus pares, mas escrevia sobre um país autêntico. Incompletas, As Pupilas do Sr. Reitor são a radiografia mais aproximada de um certo Portugal rural, de gente marcada pela terra, pela igreja e pelo estatuto social, mas que se abria ao futuro e progredia. E, portanto, ele quis se centrar na criação da personagem, na personagem tirada do real, muito identificada com a vida do seu tempo, os problemas, inclusive da economia do seu tempo, do tempo da regeneração. O que lhe importa é o real. A meia hora diária que passa a observar gente do campo para depois transformar em personagem. Por isso, habitam nas pupilas todos os tipos sociais do Portugal de então.
O padre que se abre aos novos tempos, o agricultor que enriquece, as mulheres que se começam a emancipar. E também é muito interessante uma certa postura, poderíamos considerar, chamemos-lhe progressista, se quisermos, ou como diria o meu amigo urbano, humanista, que também está muito presente nele. Ele, o Júlio Diniz, também porque é jovem, escreve os seus livros em plena juventude, é alguém muito virado para a frente, muito virado para o progresso. Ele é muito mais do que qualquer outro autor. Ele é o escritor, é o romancista do regime liberal, se quisermos. Todo o liberalismo português tem um autor. E esse autor é o Júlio Diniz. Talvez essa se tivesse equivocado, afinal. Na verdade, o que o Eça de Queiroz disse, escreveu de leve, viveu de leve e morreu de leve, não tem qualquer sentido. Escreveu de leve, um homem que passa assim doente, a tuberculose, com constantes hemoptises, passa o seu tempo a escrever, sofre imenso durante a sua vida e morreu, não morreu levemente, morreu enfim, de maneira atroz. Assim. Debaixo da trama amorosa, as pupilas do Sr. Reitor são o retrato retocado do nosso século XIX. E debaixo desse retrato, haverá mais alguma coisa? É verdade que é um retrato de época, mas do meu ponto de vista, o trabalho do Júlio Diniz não é um retrato de época, não é sobre isso. Então, sobre o que é? Sois vós que vindes à igreja pedir-me a absolvição, quando fazeis tudo na vida para não merecer, e que quereis fazer de santas. Pois eu que sou pecador e creio em Deus, tiro o meu chapéu a esta mulher e beijo-lhe a mão, porque ela o merece. Incapaz de aceitar que a pupila fosse punida pela hipocrisia beata, o reitor obriga a aldeia a reconciliar-se com Margarida. Mas falta resolver o dilema sentimental. Daniel recorda por fim a infância e percebe que aquela mulher admirável do presente era a criança que amara no passado. No momento em que Daniel recorda aquela dimensão da sua infância e, portanto, recorda aquela dimensão de si próprio e, portanto, recupera a memória, então sim, ele está pronto para ser a pessoa que é. Alguma coisa se passou no meu coração. Acabou o louco sonho de 10 anos que andei sonhando. Agora sou o mesmo Daniel que daqui partiu. Pela primeira vez, os olhos de Margarida podem confiar em Daniel e libertar os sentimentos calados durante anos. Margarida estremeceu e, por um desses movimentos irresistíveis, por uma dessas resoluções com que se dá no amor o passo tremendo e decisivo das confidências, correspondeu a Daniel. Mas há pouco deixámos uma pergunta em aberto. Há mais alguma leitura a fazer nas pupilas do Sr. Reitor? Sim. Há muito de Júlio Diniz nas próprias personagens, tanto masculinas como femininas. Quer dizer, encontramos traços que eram típicos do próprio Júlio Diniz. Não é assim? Estive a pensar ainda nas personagens e, por exemplo, nestas duas irmãs, Clara e Margarida, e estive a ver, parece-me que elas funcionam também como dois lados do próprio autor, dois traços de caráter do autor. Júlio Diniz sabia melhor que ninguém que vivia a prazo. Escreve as pupilas durante o exílio para se recompor da doença que o persegue. Por isso, criou personagens que vivessem por ele. Clara é a sua vontade de acreditar de coração aberto. Margarida, o seu lado racional e prudente. Daniel, o mesmo médico frágil que ele foi. E Pedro, o homem forte e viril que gostaria de ter sido. João da Esquina, benditos olhos que o veem. Que tal vai essa bizarria? Eu vou bem, muito obrigado. Daniel,
Pedro, escuta. Longe da minha vista! Todas as personagens são órfãs, como ele. Órfãs que cometem erros que só uma mulher maternal e fraterna pode redimir. E, portanto, eu acho que ele ia alternando essa mistura de ficção e de realidade, em que às tantas ele vivia muito essa vida que ele não tinha pela frente nas personagens que eram o fruto da sua criação. Prometemos que não seremos mais um para o outro do que simples irmãos. Clara, o amor... Há uma coisa superior a tudo? Esta é a chave de leitura final das Pupilas do Sr. Reitor. O livro cheio das vidas que o seu autor já não poderia viver. A esperança num futuro que os seus olhos já não veriam. Como em todos os romances de Júlio Diniz, e antecipando em mais de um século um habitual código televisivo, As Pupilas terminam com um casamento, celebração acabada da felicidade e do entendimento entre as classes. Por vezes maltratado pela crítica, Diniz escreveu As Pupilas para educar os seus leitores e para dizer que Portugal evoluía. Acima de tudo, escreveu por si, oferecendo a literatura contra a morte. E que maior poder tem a literatura, senão o de contrapor aos finais trágicos da vida real os seus melhores finais felizes. Estes é que me vão dar uma cria. O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglês.